Bom dia, irmãos, mais uma vez. E hoje vamos estar, então, dando volta à nossa EBD propriamente dita. Estávamos trabalhando nesses horários um devocional, cada domingo de manhã. Agora vamos tentar voltar a partir da tecnologia, passando aí os slides para quem está em casa, acompanhar no YouTube. E você, então, acompanha comigo aqui na igreja. E a ideia é a gente, então, não mais prolongar, uma vez que a gente não sabe o futuro, nem quanto tempo vai durar ainda essas restrições. Então, vamos estar voltando, tentando trazer aos irmãos aulas online nesse sentido, já que também é muito comum hoje, né, muitos cursos e graduações, pós-graduações, cada vez mais sendo feito online. Os irmãos têm se acostumado já com isso, e vamos então também entrar nesse mundo através de aulas teológicas online junto com vocês. Então, vamos estar voltando ao início das nossas aulas sobre cristologia. Você que já viu vai fazer uma revisão, você que não viu ainda de casa pode acompanhar, e vamos trabalhar então sobre o mistério da unidade da pessoa de Cristo a partir de hoje. Eu quero então que você observe essa primeira imagem, onde você tem aí um corredor saudável e uma pessoa com uma venda nos olhos ao lado, que no caso é aquelas competições onde tem pessoas deficientes. E eu quero que você olhe bem para essa imagem e ela possa então fixar na sua mente, porque ela é uma ilustração para que você entenda o que aconteceu com Jesus aqui nessa terra. Como alguém que é 100% divino pôde se tornar 100% humano, e essas duas naturezas conjugadas em uma mesma pessoa não se tornou algo monstruoso, ou contraditório, ou ilógico, ou impossível de acontecer. Nessa imagem aqui, você vê, então, duas pessoas que correm ao mesmo tempo. Uma saudável, a que está aí do seu lado esquerdo, e a outra com a venda nos olhos, limitada, com a visão limitada, a que está do lado direito. Mais ou menos assim foi a vida de Jesus aqui nessa terra. Ele nunca deixou de ter uma natureza completamente divina, que é a imagem aí do homem saudável, sem nenhum erro, sem nenhum pecado, sem nenhuma falta, sem nenhuma falha, sem nenhuma limitação humana, sempre continuou com todos os seus atributos divinos, mas ao mesmo tempo ele imprimiu uma natureza humana junto a essa divina. Ele nunca deixou de ser divino, ele não esvaziou a sua divindade, vamos ver depois aquela questão da kenosis, né? O seu esvaziamento não foi da sua divindade, ele nunca deixou de ser Deus. O que ele fez foi imprimir uma nova natureza nessa natureza divina, que é a natureza humana, uma natureza representada aqui pela pessoa deficiente, uma natureza limitada, uma natureza com limitações, uma natureza que não está 100%, que não é capaz de realizar tudo que a natureza divina realiza, que é extremamente limitada, assim como é uma pessoa cega, uma pessoa deficiente, assim também somos nós, seres humanos, pessoas extremamente limitadas. Assim também se fez Jesus, não na questão das falhas e pecados, porque a sua natureza mesmo humana foi perfeita, ele jamais pecou, mas ele teve limitações humanas, restrições humanas, como nós também temos aqui como seres humanos. Coloque essa imagem na sua cabeça, para que você possa então, a partir dela, poder entender mais facilmente essa relação da unidade de Cristo entre a sua natureza divina e natureza humana. Perguntas importantes a serem feitas nessa manhã. Por que é importante que Jesus seja homem e Deus ao mesmo tempo? Quais as maiores dificuldades para trabalharmos juntos a unidade de Cristo? Quais as evidências bíblicas para essa dupla natureza humana e divina? Primeiramente, primeira pergunta a ser respondida: por que é importante que Jesus seja homem-Deus? E aí a primeira resposta é: Jesus precisa ser homem. É importantíssimo, é essencial que ele precisasse ser homem. Lemos hoje, na nossa leitura, Isaías 53, um dos variados motivos, ou alguns dos variados motivos porque ele precisava ser homem. Ele precisava sofrer como o servo sofredor, ele precisava passar pelas limitações que nós passamos, compartilhar da nossa natureza, para que ele pudesse levar os nossos pecados, as nossas enfermidades e dores. Então, por que Jesus precisava ser homem? Para que a redenção fosse eficaz para a humanidade, ela deveria ser realizada por alguém da raça humana. Então, um anjo não poderia nos substituir diante de Deus.
Alguns perguntam que esse Deus Pai, ele não ama muito seu filho não, né? Porque mandar o próprio filho morrer no lugar dos pecadores, porque não mandou um anjo de milhares que existem? Não seria mais fácil? Não, por quê? Porque um anjo jamais poderia nos salvar, nos redimir, porque o anjo não tem a nossa natureza. Anjo não tem a natureza humana, anjo tem natureza de anjo. Elas são naturezas singulares, inclusive não há uma raça angelical. Cada anjo é uma natureza, é como se cada anjo fosse uma raça em si. É por isso que não tem como Jesus salvar anjos, porque não tem como Jesus se tornar um anjo e morrer no lugar dos anjos, porque se ele morresse no lugar dos anjos, ele só podia morrer no lugar de um anjo, porque cada anjo é como se fosse uma raça, não existe uma raça de anjos, diferente da raça humana, que é uma raça só, que vem de um homem e de uma mulher só, e por isso que Jesus pode morrer por toda essa raça, de forma que Jesus precisava ser homem para que a redenção fosse eficaz, porque apenas um homem poderia morrer no lugar dos homens. Apenas alguém da raça humana poderia morrer no lugar de outras pessoas da raça humana. Vamos trazer uma ilustração bem atual. As vacinas. Existem vários tipos de fontes ou bases biológicas, medicinais, para se construir uma vacina. Mas uma das mais antigas, inclusive que me parece ser o caso da Coronavac e da AstraZeneca, é quando você pega o vírus e trabalha em cima desse vírus, no caso o coronavírus, vamos aplicar para os dias atuais, você pega o vírus do coronavírus e aí trabalha em cima dele para que ele seja novamente injetado na pessoa através da vacina, de uma forma, claro, trabalhada pelos técnicos, pelos cientistas, e aí injeta-se esse vírus novamente no nosso corpo, mas agora ele vai trabalhar para o nosso bem. Esse vírus dentro do nosso corpo vai ali representando os vírus maus, está ali criando imunidade dentro do nosso corpo contra os próximos vírus que chegarem até nós do coronavírus. Em outras palavras, para que haja uma vacina contra o vírus, eu preciso do próprio vírus. Eu preciso de um vírus da mesma raça, vamos dizer assim, para que haja uma vacina, para que haja uma derrota dos males de um vírus, eu preciso de um vírus da mesma natureza. Então, vamos pegar esse exemplo para tentar ilustrar o que aconteceu com Jesus. Para que o vírus do pecado na raça humana pudesse ser condenado, ele precisava ser injetado em Jesus, em certo sentido, carregando ele na cruz a nossa maldição, e aqui é essa a ideia. Então, quando ele carrega a nossa maldição lá na cruz, ele carrega o nosso pecado, ele é feito maldito por nós, ele é como se fosse sujo por nós, em nosso lugar, levando a nossa sujeira em nosso próprio lugar. De forma que a vacina contra o pecado, ela só é eficaz porque ela foi passada em alguém que tem a mesma natureza, os mesmos genes que os seres humanos, a mesma raça que os seres humanos. Jesus precisa ser homem. Hebreus 2, 17, 18, diz, por isso mesmo convinha que em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos. Lá na frente vai dizer, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então diz o autor de Hebreus que ele precisava estar em todas as coisas ser semelhante a nós, aos seres humanos, para que pudesse então, de fato, nos representar diante de Deus e fazer a propiciação, trazer a satisfação diante da ira de Deus contra os nossos pecados. Então ele só pôde de fato nos socorrer porque ele mesmo sofreu em nossa carne, foi tentado em nossa carne, e por isso, como nosso representante, ele pôde fiel, ele pôde então assim nos perdoar, nos trazer perdão. Romanos 5,15 também diz o texto que não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então perceba que o texto diz claramente que Jesus foi homem. Irmãos, talvez para você que está numa igreja saudável, isso é muito óbvio, né? Pastor, pelo amor de Deus, por que está falando esses textos provando que Jesus é homem? Eu sei que Jesus é homem, é óbvio que Jesus foi homem. Não, não é óbvio, certo? Muitas vezes na história, inclusive até hoje, existem crenças gnósticas que defendem que Jesus não foi homem.
certo? Jesus não foi homem. Por quê? Porque, por exemplo, os gnósticos vão afirmar que a nossa carne ela é má, nossa natureza ela é podre, ela não serve para nada. O corpo em si, a matéria em si, ela é maligna. Então, não podia Jesus ter vindo em corpo, não podia Jesus ter sido homem, porque senão ele ia entrar num estado maligno, que era o corpo em si. Eles não fazem a diferença entre natureza pecaminosa e corpo. Para o gnóstico, os dois é uma coisa só. Se você tem corpo, então você está condenado, é maligno, e o corpo em si é algo maligno. Eu lembro de um conhecido meu que foi gnóstico. Certa vez eu sentei com ele numa mesa, ele bebendo cachaça e fumando. Mais ou menos 30 e poucos anos, novo, 20 e poucos anos. Esse rapaz, e você se destruindo assim, com cigarro, com cachaça, e ele já tinha participado da igreja evangélica, crescido na igreja, sei lá, largou o evangelho e agora está nesse mundo. Ele falou, rapaz, destruir a minha carne não vale nada, o que importa é eu preservar o meu espírito, porque a carne é maligna em si, a carne não presta, então eu posso destruí-la quanto eu queira, com cigarro, com cachaça, com droga. Essa é a visão gnóstica, e ela percorreu o cristianismo, ela influenciou o cristianismo, ela tentou corromper o cristianismo desde lá do início. Lembra lá que João diz que quem não crê que Jesus veio em carne é o anticristo, lá na primeira carta de João? Então, já eram esses ensinos sendo inseridos no meio da igreja, querendo dizer que Jesus não veio em carne, que Jesus não veio em carne e osso, que Jesus era apenas uma imagem, um espírito. Então, veja quanto isso é importante, ter a certeza de que Jesus foi homem como você. Uma aplicação mais atual. Eu estou sofrendo tanto com essa minha dor no corpo, eu estou sofrendo tanto com essa saudade, com essa traição, com essa perseguição no trabalho, com essas palavras duras que eu sofri do meu marido, do meu cônjuge. Jesus foi homem como você. Jesus teve a natureza que você tem como mulher e homem. Jesus teve a natureza humana, a semelhança de você e a mim, e tem até hoje. Isso nos dá o quê? A certeza de que Ele sabe exatamente o que eu sinto. Ele não é apenas um Deus todo-poderoso, Ele também é homem como você e eu, de carne e osso. E por isso Ele pode sentir as nossas dores exatamente como você está sentindo agora. A tua saudade, a tua dor, a tua angústia, Ele pode sentir, porque Ele passou por elas aqui nessa terra. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Não há uma tentação que você sofra, numa luta pecaminosa, que Jesus não tenha também sido tentado. Então Ele sabe exatamente o que você passa, mas é uma aplicação maravilhosa de saber que Ele é homem. Por que é importante que Jesus seja homem Deus? Vimos, em primeiro lugar, a importância dele ser homem, e alguns textos que comprovam isso. Em segundo lugar, veremos agora a ideia de que Jesus precisa ser Deus. Por que é que ele precisava também ser 100% Deus para nos salvar? Para que exista perdão para pecados de valor infinito, é necessário alguém com existência infinita. Então, Jesus não podia ser apenas mais um profeta. Por que é que Deus Pai não escolheu um dos apóstolos para morrer em nosso lugar? Precisava ser o filho dele perfeito. Por que é que ele não escolheu Pedro? Por que ele não escolheu João, Paulo? Eles tinham com muito amor, já que eles amavam tanto a Deus, entregado sua vida também por nós. Como de fato eles entregaram, morreram pela fé. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então por que que Deus Pai não escolheu um desses apóstolos para morrer em nosso lugar? Não seria menos prejuízo? Não seria menos injusto matar alguém inocente como Jesus? Não, porque não seria suficiente. João, Paulo, Pedro não podia perdoar os nossos pecados. Por quê? Porque eles eram humanos tão somente. Eles não eram divinos. E apenas uma natureza divina sendo entregue em nosso lugar poderia ser suficiente para perdoar os nossos pecados com valores eternos. Pense na imagem do Rio São Francisco. Imagina que você pega aquela água toda do Rio São Francisco, que sai de Minas Gerais e atravessa a Bahia, Minas, a Bahia inteira, passa ali pelos alguns estados do Nordeste e na divisa de Pernambuco e Alagoas deságua no mar. Veja o tamanho desse rio. Agora pegue esse rio e tente colocar ele numa piscina que você conheça, do SESI, do SESC. Tenta colocar, tenta encaixar. Não vai caber, não é verdade? Nem de longe. Por quê? Porque não cabe as águas do Rio São Francisco dentro de uma piscina. Assim também não cabe os nossos pecados dentro de uma piscina humana, dentro de um corpo humano.
Os nossos pecados são tão longos, tipo as gotas, e são tão longos e são tão muitos como as gotas que há no Rio São Francisco. Ele jamais poderia caber dentro de uma piscina de um corpo humano, como o de João, o de Paulo, o de Padre Cícero, o de Maria. E é por isso que nenhum desses homens e mulheres podem nos salvar, pode nos perdoar os pecados. Porque os nossos pecados são tão grandes quanto São Francisco, e qualquer homem no mundo, qualquer ser humano que já existiu na face da terra, que era apenas humano, é do tamanho de uma piscina. Ele não vai caber os nossos pecados todos dentro dele. Ele não iria suportar. Apenas alguém que fosse tão longo quanto o Rio São Francisco, que tivesse uma natureza tão grande como o Rio São Francisco, poderia então suportar as nossas infinitas pecaminosidades e maldades. Jesus precisa ser Deus. Ezequiel 18,4 diz que a alma que pecar, essa morrerá. E aqui a ideia do pecado é basta um pecado, basta uma mancha no teu ser, para que você seja punível de punição eterna, culpável de punição eterna. Pense comigo, imaginemos que você e eu estejamos lá no Texas, nos Estados Unidos. Lá no Texas existe pena de morte. E aí você então está lá no meio da rua, briga com alguém, pega a arma e dá 3 tiros na cabeça da pessoa e mata. E aí as câmeras todas filmam, 3, 4, 5, 10 testemunhas veem, chega no tribunal, se apresenta as provas, e aí você matou uma pessoa na sua vida inteira. Mas por essa pessoa, você será condenada em pena de morte, com a pena de morte. A morte de uma pessoa é suficiente para você ser condenado à pena de morte. Assim também é com respeito ao pecado. Basta um pecado para que eu e você sejamos condenados eternamente. Pastor, mas não é algo muito injusto, não é algo muito desproporcional? Por causa de um pecadinho, Deus me condena eternamente? Aí é questão de perspectiva. Para eu e você, que a gente está dentro do pecado, pecando todos os dias, um pecadinho vale muito pouca coisa. Mas para um ser perfeitamente santo e puro, que jamais pecou e que odeia infinitamente o pecado, um pecado nosso já é algo que o irrita eternamente. Daí a necessidade de ter um sacrifício que seja eterno, de ter um sacrifício que tenha uma natureza eterna, para poder ser suficiente para perdoar os nossos pecados. 1 João 2, 1-2 diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Claro, aqui, mundo inteiro não é mundo inteiro sem exceção. É mundo inteiro sem distinção. Obviamente que Jesus não morreu para salvar o mundo inteiro, porque senão o mundo inteiro seria salvo, e não é essa a realidade, muitos têm morrido e ido para o inferno, em primeiro lugar. Ou, segundo lugar, se Jesus, como diriam os arminianos, morreu para salvar todos que creem, então a morte dele foi para todos de todo jeito, então Jesus tinha morrido muito em vão, né? Porque muitos não vão crer nele. Então ele morreu de forma suficiente para salvar 10 bilhões e apenas de repente 1 bilhão creu. Então ele morreu, derramou sangue por 9 bilhões de forma inútil e babaca. Nós cremos na expiação limitada. O que isso quer dizer? Jesus morreu e derramou seu sangue pelos eleitos, ponto. Jesus não perdeu uma gota do seu sangue. E nesse sentido aqui, Jesus morreu pelos seus irmãos do mundo inteiro. Em que sentido? Todas as nações, todas as tribos terão ou poderão ter eleitos e salvos. Então não há distinção negro, branco, rico e pobre, africano, ocidental, chinês, oriental. Gente de todos os povos do mundo inteiro serão salvos pelo derramar do sangue de Jesus, pelos que ele elegeu eternamente, irá salvá-los, porque aquele que começou a boa obra irá completar. Filipenses capítulo 1. Veremos hoje também em Tessalonicenses, no encerramento da nossa série, que fiel é o que vos chama, o qual também o fará, diz lá Tessalonicenses capítulo 5. Então aquele que chamou os eleitos, aquele que chamou os salvos, irá consagrá-los, confirmá-los, santificá-los até o fim. A nossa salvação, do começo ao fim, está no Senhor.
Então vemos aqui que ele precisava ser Deus para poder pecar, para poder perdoar o suficiente pecados de pessoas do mundo todo. Se ele fosse um ser humano como eu e você, jamais conseguiria ter essa amplitude de perdão se ele fosse apenas humano. Ele só consegue perdoar o mundo inteiro porque é Deus. Mais uma vez, é por isso, dentre vários outros motivos, que nós não cremos que Maria pode lhe perdoar os pecados, que Padre Cícero pode lhe perdoar os pecados, ou pode interceder por você, que são Santo Antônio, São João, porque eles são humanos. E humanos não têm capacidade para perdoar pecados do mundo inteiro, para receber orações, petições de pessoas do mundo inteiro. Apenas alguém que tem a natureza divina é capaz de fazer isso. Porque é importante que Jesus seja homem-Deus. Respondemos essas perguntas, essa pergunta agora. Vamos para a segunda e penúltima pergunta para responder nessa manhã. Quais as maiores dificuldades para a unidade de Cristo? Nós, como cristãos, não podemos ser pessoas hipócritas ou insinceras. Existem dificuldades, existem doutrinas que trazem mais dificuldades do que outras doutrinas. Por exemplo, falar do amor de Deus é muito fácil, não é? É bíblico? É. Deus é amor? É. E é muito tranquilo pregar, falar do amor de Deus. Todo mundo parece que entende e aceita e quer ouvir sobre isso, né? Mas quando tem outras doutrinas, são mais complicadas. Doutrina do inferno, doutrina da ira de Deus, né? E aí dos demônios, demonologia, aí ninguém quer saber muito, ninguém acredita, né? E é assim a vida. Mas vamos lidar com as dificuldades. Quais as maiores dificuldades da unidade de Cristo? Primeiro, a aparente contradição das naturezas. Obviamente, você pensa comigo, como é que uma natureza infinita anda junto com a natureza finita? Como é que isso é possível? Né? Combinação de duas naturezas aparentemente contraditórias. Parece algo ilógico, concorda comigo? Como é que é isso? Como é que uma pessoa só é infinito e infinito? É Deus e é humano? Isso não cola muito, isso não parece muito lógico. Vamos pensar num Fusca. Quem aqui teve já um Fusca? Levante a mão. Ou conheceu alguém que tinha ou andou, né? Meu pai é comerciante, então já tive a oportunidade de andar em vários tipos de carro, Fusca várias vezes, né? E no Fusca, você sabe muito bem que não cabe muita gente, não é verdade? Não cabe muita gente no Fusca. Então, imagine você pegar, ou então, podemos pensar apenas num ser muito grande. Imagine um elefante, ou uma girafa, e tenta colocar ela dentro do Fusca. Complicado, não é? Meio complicado de você imaginar essa situação, né? Um elefante sendo colocado dentro de um Fusca ou uma girafa. É mais ou menos isso que a doutrina da unidade da pessoa de Cristo, ou da dupla natureza de Cristo, ensina. Como se um elefante estivesse dentro de um Fusca, aparentemente. Mas será que é isso? E aí os nossos detratores, adversários, vão dizer isso. É impossível. Não tem como um elefante viver dentro de um Fusca, isso é ilógico. Como é que um ser infinito vive dentro de um ser finito? Vamos lá, então, tentar responder essas perguntas. Primeira dificuldade que a gente precisa lidar, material bíblico indireto. Vamos citar aqui esse texto, né, bem conhecido de todos. Abre aspas, disse Jesus, eis que vos digo, tenho duas naturezas, apesar de ser apenas uma pessoa. Sou perfeitamente humano e perfeitamente divino, ou Deus. Creio em mim, assim como acreditam no Pai. Edilson, qual é esse texto na Bíblia? Você lembra bem? Lembra não? Mas você acha que está no Novo ou no Velho? No Novo, né? E no caso, Ivone, creio que está no Novo ou no Velho? No Novo. Nemi? No Novo também. Né? E Isaías? No Novo Testamento. Isso mesmo. Jocilda, acha que é no Novo mesmo? Está onde, Jocilda, esse texto? Muito bem, Jocilda. Esse texto não existe na Bíblia. Bem que os teólogos queriam que ele estivesse lá, que ajudaria muito a gente a resolver algumas questões mais diretas sobre a natureza de Cristo. Veja, esse texto aqui foi tirado do livro de Acrescentares, né, 10 e 20. Né? Então, ele não está na Bíblia, certo?
que é que eu estou querendo dizer com isso? Não tem um texto assim na Bíblia que me traga de forma direta a dupla natureza. E isso dificulta, claro. É como a Trindade. Você não tem um texto direto. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, assim creiam em nome de Jesus. Não tem. A gente tem textos que apontam para essa realidade, mas que não são tão diretos, como, por exemplo, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Diz claramente que Jesus é homem, ponto. É muito direto, é muito claro. Já o nosso material bíblico relacionado à dupla natureza divina, ele não é como um tiro ao alvo, que é algo certo, objetivo, né, no centro. Cristo Jesus, homem. Esse é o texto. Quer dizer que Jesus é homem? Está aqui. Ou então, acabamos de ler Romanos 5, né? Assim como um só homem, assim também por um só homem tal trouxe a justiça. Então veja que ali diz claramente Jesus é homem. Então textos claros, diretos. Mas aqui nós não temos isso. Nós não temos um texto direto falando da dupla natureza, como seria, né, tão bonitinho esse texto aqui, dizendo isso aí que vocês leram e a gente leu junto. Mas vamos então tentar lidar da melhor forma com essas dificuldades da unidade de Cristo. Primeira coisa, quais as evidências então bíblicas? Primeira coisa, a Bíblia diz claramente que Deus é um ser complexo. Com isso quer dizer que Deus não é um ser único, certo? Então, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que lá desde Gênesis 1:26, nós temos uma ideia plural de Deus, como se Deus não fosse apenas uma pessoa, certo? Mas fosse mais de uma. Claro que aqui temos algumas teorias contrárias a essa posição, como por exemplo, Deus podia estar falando junto com os anjos, né? Ou então Deus podia estar falando aqui um plural de majestade, que era muito comum naquela época falar da divindade como se fosse mais de uma pessoa. Mas uma outra hipótese muito mais plausível é perceber que desde o início da Bíblia, Deus aparece como um ser que é mais de uma pessoa. O texto não diz quantas pessoas são, mas mostra Deus falando em plural, né? De fato, a questão do anjo é fraco, essa hipótese, porque anjo não faz ninguém, anjo não constrói ninguém, né? Então teria que ser ou plural de majestade ou Deus falando em mais de uma pessoa, como se fosse mais de uma pessoa, que é o que nós cremos. Quando a gente chega lá em João 17, 21 e 22, Jesus chama os discípulos a ser como um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Então, Jesus conversa com Deus como se fossem duas pessoas distintas. Jesus não está falando consigo mesmo, com o seu alter ego, por exemplo. Jesus está falando com outra pessoa, que ele chama de Pai. Então, a gente sabe aqui que Jesus e Deus são pessoas distintas, não são a mesma pessoa. Deus é mais de um, Jesus e Deus são pessoas distintas, é o que esses dois textos nos mostram. Ao mesmo tempo, são pessoas distintas que são um. São mais de uma pessoa que são um. Sejam um como nós o somos. Jesus está dizendo que eu e o Pai somos um. Somos duas pessoas distintas, mas que ao mesmo tempo é uma pessoa só. É um ser só, vamos dizer assim. E aqui entramos, por exemplo, nas heresias da história cristã. Inicialmente, nestorianismo, adocionismo, que são duas heresias que têm como proximidade ou semelhança a ideia básica de Jesus ter nascido homem e depois se tornado divino, né? Por exemplo, no tempo que ele se batizou, e ali, quando veio o Espírito como pomba, pousou sobre ele, ali, Ivone, ele se tornou divino. Até então, até os 30, ele nunca foi Deus. E ali, depois daquele momento, ele se tornou divino. Uma outra proposta herética vai dizer que não necessariamente no batismo, mas depois que ele nasceu, um certo tempo, foi que então o Espírito, né, batizou, entrou nele, ele virou um ser divino. Seria algo parecido com um desenho que você já deve ter assistido, o filme Homem-Aranha, né? Você lembra que o Homem-Aranha, ele é um ser humano, um jovem igual eu e você, normal, não é, Isaías? E aí depois, certo tempo, ele é picado por uma aranha e aí ele se torna poderoso. Ele se apropria dos poderes da aranha e começa então a se prender em paredes e tal, e ter ali as qualidades de uma aranha. Seria mais ou menos isso para essas heresias. Jesus era um homem normal, até que ele foi picado
pelo Espírito Santo, foi então abraçado pela divindade e ele se tornou poderoso, se tornou um super-herói. Claro que não é essa a realidade que nós vemos na Bíblia. João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio, já desde o início, não quando ele nasceu, mas lá no início da criação, aqui João está fazendo uma relação com Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ele está fazendo aqui uma relação com o Antigo Testamento, com a lei. No princípio, fazendo relação lá ao início de tudo, já era o verbo. O verbo já existia. E esse verbo estava com Deus, aqui no grego logos. Ele estava com Deus, e o verbo, olha aí, era Deus. E aí no verso 14, no mesmo capítulo, ele vai dizer quem era o verbo. Quem era o verbo? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Este texto aqui é um dos mais claros dessa dupla divindade de Jesus. Desculpe, dessa dupla natureza de Jesus. Percebeu? Versículo 1 diz que ele é Deus. Concorda? O verbo era Deus. E aí no versículo 14 diz que o verbo que é Deus se fez carne. Então, o verbo divino se fez humano. O verbo 100% divino se fez humano. O texto diz em algum momento que ele deixou de ser divino? Não, diz que ele se fez humano. Como isso funciona é complexidade e por isso que a gente chama de mistério. Porque existem sim, mistérios dentro dessa complexidade da união da natureza divina e humana. Isso é fato. A gente não pode, como teólogo, se arrogar numa posição de explicar tudo tintim por tintim em detalhes dessa relação, porque é algo que vai além da nossa mente, da nossa capacidade humana. Mas a gente pode dizer que a Bíblia é clara ao dizer que existe um Deus que se fez carne, existe um Deus que se transformou em homem, e ainda mais, habitou entre nós, tabernaculou entre nós, seria a ideia original aqui do texto. Ele foi aquele tabernáculo do Antigo Testamento, quando o povo se reunia para buscar a Deus, aquele tabernáculo agora está em Jesus, e ele vem habitar, ele vem trazer Deus para o meio dos homens. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E unigênito do Pai, entenda, isso é uma discussão milenar cristã. Unigênito não quer dizer criado, no sentido de que ele é o primeiro ser criado, como diriam os testemunhos de Jeová. Ele é o primeiro ser criado. Não, unigênito é aquele que é único. Essa é a ideia de unigênito. Não é apenas a palavra para unigênito no grego, não tem só essa ideia de o primeiro criado, mas também aquele que é único, que tem uma gênese única, que tem uma existência única. E de fato não há ninguém, nem na Trindade, no universo, igual a Jesus. Lembra que nem o Pai é homem, nem o Espírito é homem. Até hoje. Eles nunca foram. Apenas Jesus é homem e é Deus. E nesse sentido ele é único diante do Pai. Ele é único no universo. Uma outra heresia, dentro dessa perspectiva da unidade de Cristo, e é importante conhecer as heresias para que você perceba como é que as pessoas tentaram entender de forma errada essa união na história. Uma outra heresia é o eutiquianismo, ou também, e dentro da mesma ideia, o docetismo, que é a ideia do humano absorvido pelo divino. Então, pensa no teu café. Pensa no teu cafezinho. Então, quando você está lá com o seu café, você faz seu café e coloca o leite. Quem é que gosta de café com leite? Levante a mão. Então, café com leite é o quê? O leite se dilui no café. Então, existia o café, trouxe o leite se diluiu dentro do café e virou café com leite. Foi essa mesma ideia, seria essa a ideia, segundo essa heresia. Jesus era homem. Certo? Não, Jesus era divino. E aí, essa humanidade de Jesus foi absorvida pela divindade. Ou seja, ele não é mais homem, ele é apenas divino. Então, eles unem como o café com leite e se tornam um líquido só. Não há mais separação, é uma coisa só. Não. Segundo a Bíblia, Jesus permanece sendo somente homem e somente Deus. Entenda isso. A divindade de Jesus não absorveu ele. Não absorveu a humanidade dele, nem depois que ele foi aos céus. Hoje, nesse dia de maio de 2021, Jesus habita na eternidade como homem, como eu e você aqui de carne e osso, e também como Deus, as duas coisas.
É por isso que ele pode estar em qualquer lugar, todas as coisas estão diante dele, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, mas também ele é carne e osso, como eu e você. E vamos, talvez hoje ou amanhã, se ele vier nos buscar, ou se eu e você morrermos, nos encontrar com ele e ver ele em carne, e tocar nele, e andar com ele, e abraçá-lo, porque ele é homem até hoje, não foi absorvido pelo divino. 1 Coríntios 2:8 diz que os homens desse século, os poderosos desse século, não é, Demi, não conheceu a Jesus, porque se o tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Veja que nós temos aqui duas coisas que apontam para um ser com duas naturezas. Primeiramente, quem é que pode ser crucificado? Um ser divino espiritual pode ser crucificado? Um ser divino em espírito pode ser crucificado? Não. A gente só pode crucificar carne, humano. Concordam? Mas quem foi crucificado? O Senhor da glória. O Senhor da glória é uma terminologia para quem? Para um ser divino. Então perceba que um ser divino, o ser divino, Deus da Bíblia, foi crucificado. É o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 2:8. Crucificaram o Senhor de toda glória, o Senhor de todo peso, poder, fama, majestade. Quem é esse na Bíblia? Deus. Deus. Temos aqui então mais um texto que une essas duas naturezas e aponta para ela. Colossenses 2:8 e 9 diz que Cristo, nele em Cristo, habita corporalmente, ou seja, em corpo físico, como eu e você, toda a plenitude da divindade. Mais um texto muito direto para falar sobre a dupla natureza de Cristo. Veja, ele é um ser que tem toda a plenitude da divindade, ou seja, ele é divino por completo, não falta nele nada do divino, ele é 100% divino, mas esse 100% divino habita corporalmente, habita num corpo. Esse 100% divino habita num corpo. É o que o texto está dizendo. Nele habita em corpo a plenitude da divindade, a perfeita divindade. Mais um texto claro sobre a ideia de Jesus como um ser divino, encarnado com dupla natureza. E agora, cuidado com o kenoticismo. Por que eu deixei isso por último? E aí a gente vai encerrar agora. Porque o kenoticismo é algo que alguns crentes acabam crendo, lendo de forma errada Filipenses 2:7. Até hoje, e eu já ouvi isso nas igrejas batistas regulares, crentes crendo assim. O que é que quer dizer o kenoticismo? Jesus é Deus, mas quando veio à Terra, ele deixou a sua divindade, e aqui seria o entendimento para esvaziar, Filipenses 2:7, a si mesmo se esvaziou, ou seja, ele deixou de ser Deus para assumir a forma de homem, de servo. Aí depois que ele ressuscitou, ele voltou a ser Deus. Não. O texto não está dizendo isso. Antes, a si mesmo se esvaziou, palavra aqui grega, kenol, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O texto está dizendo que nele houve um esvaziamento. O que significa esse esvaziamento? Significa uma autorrestrição. E aí voltamos à imagem inicial. Jesus nunca deixou de ser Deus e como Deus pleno, perfeito, completo, todo-poderoso, todo capaz. A semelhança desse homem aqui, da imagem, saudável, sem nenhuma deficiência. Só que aí, no plano eterno divino, Deus decidiu conjugar com essa natureza saudável uma natureza limitada, a semelhança da imagem da pessoa que está cega aí na corrida. Eu pergunto, os dois juntos compõem uma mesma equipe e caso vençam a corrida, os dois, no caso, compondo a mesma equipe, receberão a premiação, sim ou não? Sim, são o mesmo, é a mesma equipe. Mas eu pergunto, eles deixaram de ser duas pessoas distintas? Não, são a mesma equipe,
mas não deixaram de ser duas pessoas distintas. Uma terceira pergunta. O homem saudável aqui deixou de ser saudável porque correu junto à pessoa deficiente? Sim ou não? Não. Assim também, Jesus, perfeito divino, não deixou de ser perfeito divino enquanto está com a natureza humana limitada, restrita. Ficou claro? Ele está, até hoje, com as duas naturezas. Com uma infinita, ilimitada, e com a outra limitada, humana. Mas em nenhum momento ele deixou de ser esse ser completo, como aqui tem na imagem, nem deixou de ser esse ser limitado como humano, como tem também na imagem. Espero que com essa ilustração possa facilitar para você o entendimento. Pastor, mas eu ainda tirei algumas dúvidas, algumas questõezinhas. Eu também tenho. Nenhuma ilustração vai representar de forma perfeita essa questão complexa que é a dupla natureza da divindade. São apenas aproximações para que você possa entender mais facilmente aquilo que nós podemos entender, que é limitado. Vimos hoje, então, o mistério da dupla natureza de Jesus, o mistério da unidade de Cristo. Semana que vem continuaremos ainda nesse tema, que é algo complexo, por isso precisamos mastigá-lo um pouco mais. Vamos ficar em pé, encerrar essa EBD nessa manhã, com uma oração, colocando diante de Deus as nossas vidas, pedindo as bênçãos dEle, o cuidado dEle, durante todo esse dia. E eu quero convidar aqui o irmão Demir, para vir até aqui fazer essa oração final, encerrando essa EBD. Eu quero convidar você a estar passando o dia em consagração,